Paz do Senhor, igreja, abrace. Boa noite para todos. Podeis vos assentar, irmãos. Vai trocar a caneca aí? Obrigado, meu irmão. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Graças a Ele por nos conceder mais essa rica oportunidade de estarmos na sua presença, na sua casa. E hoje vamos para mais uma reflexão. Hoje é noite de estendermos um pouco mais as nossas raízes no Senhor, né? Projeto Raízes, hoje quarta-feira, é dia da gente estudar, da gente pensar junto, da gente refletir sobre a palavra do Senhor. Quero convidar todos os irmãos a lerem junto comigo o Evangelho de São João, o Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de São João, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o de número 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemo: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Amém, somente até aqui. Nós vamos conversar um pouquinho hoje acerca desse rapaz, desse homem, desse senhor, por nome de Nicodemos. Quantas vezes eu mesmo já li essa passagem, uma passagem bastante conhecida, né? E até nesse capítulo aqui, contém o versículo que a gente chama de texto áureo, né, da Bíblia, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira, o versículo mais conhecido aí. E quantas vezes eu passei por essa passagem e nunca parei, nunca me debrucei para pensar um pouquinho, para pesquisar um pouquinho, para aprender um pouquinho com a história desse homem chamado Nicodemos, com esse encontro, né? Se os irmãos lembram-se aí, algumas quartas-feiras eu tenho falado sobre esses encontros de Jesus com as pessoas, né? Acho que da última vez eu falei sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o encontro de Jesus que provoca mudanças, e nós vamos ver aqui também, nesse encontro de Nicodemos com Jesus, com o nosso Senhor, a mudança que aconteceu na vida desse homem, por nome de Nicodemos. Mas quem é esse Nicodemos? De onde ele veio? Quem era ele? Jesus dá algumas dicas aqui. Fala que ele é autoridade, ele é um fariseu, que ele é uma autoridade entre os judeus, que ele é um mestre. Mas quem de fato era Nicodemos?
Então a gente vai ver aqui, vamos tentar traçar um perfil, uma foto social desse homem, de forma breve e rasa, mas para a gente ter uma ideia de quem era esse cara aqui. A importância desse homem naquele contexto, naqueles dias, daquela conversa com Jesus. E aí nós já vimos que Jesus mesmo chama ele de mestre, chama ele de autoridade. Mas quem era esse homem que se encontrou com Jesus às escondidas? E por que ele procurou Jesus na calada da noite? Porque ele tentou preservar sua identidade. Há alguns que dizem, isso aqui não está na Bíblia, irmão, mas há alguns pesquisadores que dizem que o nome desse cara aqui nem é Nicodemos. Talvez esconderam o nome dele, tamanho era o medo ou o temor desse homem ser descoberto que ele teve com Jesus, esse encontro com Jesus. E o que podemos aprender com Nicodemos ainda nos dias de hoje? Nessa época, os irmãos vão perceber quem era esse homem aqui e a importância dele. Na época de Nicodemos, isso era comum entre os judeus. Os meninos, as crianças, com a idade de 6 aninhos já, meu neto tem 4, com 6 anos, os meninos, eles já eram enviados às sinagogas para estudar a Torá. Eles eram alfabetizados na Bíblia. Eles eram instruídos, eles aprendiam a ler na Torá, e até os 10 anos, eles entravam na escolinha, lá na sinagoga, até os 10 anos. Vocês vão ver que o modelo, mais ou menos, é o modelo nosso aqui. Na minha época era o primário, né? Tinha o primário, eu que sou mais velho, aqui é todo mundo mais novo. Era o primário, aí tinha o colegial, e depois era o ginásio, né? E depois o colegial, é mais ou menos isso aí. Hoje é o fundamental, o médio e o superior. Mais ou menos isso. A gente vai ver que o modelo é mais ou menos copiado aqui. Então, dos 6 anos aos 10 anos, eles eram alfabetizados e já aprendiam já na Torá. Quando chegava aos 10 anos, no final dessa primeira etapa, eles já deveriam, olha que vergonha para mim, irmãos, eles já deveriam, imagina uma criança de 10 anos, ter todo o Pentateuco decorado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Uma criança de 10 anos. Percebam bem. E aí, como todo mundo sabe, vinha o terror do estudante, que era a prova. E aí, nessa primeira prova, eles eram sabatinados, eles eram muitas perguntas, os professores provavam eles. E apenas os melhores, os que passavam na peneira, continuavam para a segunda fase. Os meninos que não foram legal, que não aprenderam muito bem, eles voltavam para casa e provavelmente continuavam aprendendo em casa com os pais e iriam seguir o ofício, a profissão do pai, da família, e assim seguir a vida. Essa primeira fase era chamada de Beit Sefer, que na língua deles significa casa do livro. Beit é a segunda letra do consonantário hebraico, e Sefer é livro. Então essa primeira série aí é chamada Casa do Livro. E aí os melhores passavam para a segunda fase. Segunda fase era chamada eu pulei aqui. Na próxima fase, os reprovados voltavam para casa, e aí já os aprovados seguiam para a segunda chamada, para a segunda fase chamada Beit Talmud, que significava casa do aprendizado. Dos 10 até os 14 anos, eles aprendiam essa segunda fase. Vejam só, e aí vinha o segundo teste, aplicado pelos doutores das leis. Nessa altura do campeonato, irmãos, até os 14 anos, esses meninos já tinham que ter decorado os livros históricos,
os livros proféticos e os salmos. Alguém conhece, alguém sabe aí? Eu não conheço nem, não consigo decorar nem o Salmo 23. E o 91, minha mãe me ensinou, eu decorei o 23 e o 91 somente. Esses meninos com 14 anos eles já deveriam ter decorado os livros históricos, os proféticos e os salmos. Imagina só a dificuldade que era. Não era fácil. Chegava o dia da prova, e aí eram aprovados novamente. Somente os melhores passavam para a segunda fase. E aí, para a gente tentar entender mais um pouquinho esse contexto, vocês lembram da passagem da família de Jesus, quando foi para Jerusalém, na época da festa, eles foram adorar, quando voltaram para trás, o menino se perdeu no meio da multidão, e quando chegaram no meio do caminho, cadê Jesus? Cadê Jesus? Não encontraram Jesus, isso está lá no livro de Lucas, capítulo 2, 46 e 47. Perderam Jesus. Procurem entre os parentes, cadê Jesus? Ninguém sabia de Jesus, eles voltam para Jerusalém. Quando chegam lá, eles encontram Jesus no templo, ensinando. E os doutores da lei, os mestres, estavam maravilhados com o menino Jesus. Tamanha sabedoria daquele judeuzinho, filho de José, filho do carpinteiro. E Jesus era um desses melhores alunos. E aí, irmãos, depois dessa segunda fase aí, eles iam para o teste. Somente os aprovados seguiam para o segundo momento. O terceiro momento era um período mais difícil. Era como se fosse o ensino superior nosso, chamado Beit Midrash, Casa da Interpretação. Aqui, eles já deveriam, além de ter decorado tudo isso, eles aprendiam a interpretar a lei. Eles não apenas decoravam. Aqui eles aprendiam a interpretação, a arte da exegese, a teologia, digamos assim. Eles já iam mais a fundo. Nessa fase, um rabino, aí já não eram os professores, era um rabino que vinha testá-lo, vinha avaliar, ele era sabatinado. O jovem, para medir o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência, para saber se o jovem seria capaz de substituir. Aqui, os que eram aprovados, o rabino escolhia o jovem que ele achava que era capaz de dar continuidade à sua herança teológica. Seria o mentor desse jovem. Esse menino seria treinado para continuar, seguir o legado daquele rabino, a sua teologia. E esse jovem era chamado Talmidim, que significa discípulo. Enfim, os melhores dos melhores, aprovado em todos os testes, passado na peneira, poderia ser integrado ao Sinédrio. Já ouviram falar, né, do Sinédrio, a corte máxima dos judeus? Só o cara mais inteligente, os melhores que iam passando nessas fases, ele chegava aqui nesse nível. Que era na época o Sinédrio, a corte máxima religiosa e legislativa de Israel. Como se não bastasse, irmãos, além de tudo isso, o teólogo e filósofo pesquisador Joaquim Jeremias, no seu livro Jerusalém nos Tempos de Jesus, ele nos diz que esse jovem, além de tudo isso, precisava ainda ser descendente de alguma família nobre, tradicional da sociedade de Israel, ou ser descendente de Arão, quer dizer, ter linhagem sacerdotal. Então vejam que dificuldade para esse Nicodemos chegar onde ele chegou. Esse Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio.
E aí eu vou trazer aqui para a gente lembrar mais um pouquinho. Eu vi já alguns irmãos aqui comentando. Quem já assistiu aquela série The Chosen, Os Escolhidos? Rafael já assistiu, eu vejo os irmãos comentando, o pastor comentando. Eu fui assistir essa série, eu consegui assistir 2 capítulos só. São 8, né? Eu consegui somente 2. Por causa desse cara aqui, Nicodemos. Eles retratam Nicodemos nessa série. E vocês observem lá que nesse filme, eles tratam Nicodemos como um comandante do templo, alguém procurado pelos romanos para tratar sobre a ordem no meio do povo judeu. Eu observei, isso não é Bíblia, irmãos, isso aqui é fato histórico. Você observa que quando esse cara, Nicodemos, ele passava, as pessoas abriam caminho. As pessoas abaixavam a cabeça para não olhar nos olhos dele. Tamanha a autoridade que esse homem exercia na comunidade de Israel. Esse era o Nicodemos que foi ter um encontro com Jesus. Trazendo hoje para os nossos dias, para a gente entender um pouquinho mais, aqui no Brasil, por exemplo, o status desse Nicodemos talvez poderia ser comparado a um juiz, ou a um ministro, né, a um senador. E no contexto religião tinha uma colocação, no contexto religioso ele tinha uma colocação muito maior. Nicodemos era um fariseu, um aristocrata, um nobre, ele era uma autoridade instituída em Israel. E aí a gente vê que interessante, esse homem procura Jesus. Jesus era um rabino, ele reconhece Jesus como mestre. Né? No começo, quando nós lemos, ele fala mestre. Então ele vai de encontro a Jesus, que opostamente dele era um rabino, Jesus, não reconhecido oficialmente. Os historiadores, alguns historiadores acham que Jesus provavelmente passou em todos os testes. Vocês vejam bem, Jesus, um menino sábio, que hipnotizou as autoridades, o mestre, naquela passagem que nós citamos aqui. Os homens ficaram de boca aberta com a inteligência do menino Jesus. E eles dizem que Jesus provavelmente passou por todos os testes, por todas as provas, por todas as peneiras. Mas o nosso Jesus veio de uma família humilde de Nazaré. Então o nosso Jesus, ele não foi reconhecido como um mestre no contexto judaico, porque ele não tinha linhagem como era exigida. Mas Nicodemos reconhece que Jesus como Messias. Nicodemos busca esse mestre paralelo, esse mestre às margens, às escondidas. Nicodemos, ele teme as consequências. Nicodemos, ele coloca em jogo todos os seus cargos. Nicodemos, nesse encontro com Jesus, quando ele vai buscar Jesus, então vocês percebam o caminho que esse homem percorreu durante toda a sua vida, desde pequenininho, desde aos 6 anos, estudando, se sacrificando para chegar onde ele chegou, e ali naquele encontro com Jesus, ele correu o risco de perder tudo. Ele colocou em risco seus privilégios, seus títulos, seu status. Nicodemos, ele poderia ser expulso do sinédrio se ele fosse descoberto junto com Jesus. Ele poderia ser acusado de traição. Nicodemos, se ele fosse flagrado com Jesus, ele poderia receber a acusação de traidor. E esse encontro de Nicodemos com Jesus foi um encontro misturado de sede da alma, ao mesmo tempo com muito medo. Então, meus irmãos, a gente entendendo um pouquinho de quem era Nicodemos, Nicodemos colocou na balança, nesse encontro com Jesus, tudo que ele havia conquistado na sua vida.
uma dedicação inteira. Você já viu esses meninos, esses jovens que estudam, por exemplo, para passar na USP? Quando chega o Enem, passa muita reportagem, né? Esses jovens que estudam, cancelam compromissos, viagens, passeios, férias, um monte vai para a balada, vai para o passeio, vai para o cinema, e esses jovens dedicados, porque eles querem conquistar uma vaga na universidade. Nicodemos, ele colocou na balança o que ele mais desejou e toda a sua dedicação de uma vida inteira. Nicodemos, ele colocou na balança as suas renúncias que ele deveria fazer. Quantas noites sem dormir, quantas vezes ele renunciou para chegar onde ele chegou. E ainda mais a expectativa da família, imagina, meu filho, imagina o pai desse homem, Nicodemos, meu filho é integrante da alta corte, o pai colocou ele na escola, o pai ensinou, não é assim que a gente faz com o nosso filho, não é na igreja? A gente quer que o nosso filho seja o melhor, quer que nossos filhos estudem, queremos que os nossos filhos cresçam na vida e floresçam e dê frutos, e sejam doutores, sejam os melhores lá fora e aqui também na casa do Senhor. Então a família tinha uma expectativa grande sobre a vida de Nicodemos. E ele colocou na balança também essa decepção para os seus pais, caso ele fosse flagrado encontrando-se com Jesus. Tudo isso, naquele momento, pesava no coração de Nicodemos. Por outro lado, o que ele ganharia com isso? Seguir Jesus, um rabino marginalizado na época, o filho de um carpinteiro. E qual foi a sua decisão? Seu coração almejava Jesus Cristo. E Nicodemos, ele rompe todo esse medo, toda essas ameaças contra a sua integridade moral. E ele vai ter com Jesus. O seu intelecto, a sua alma, o seu espírito reconhecia no fundo, que aquele mestre, que ninguém dava nada por ele, que foi desprezado pela sociedade, era um mestre que ele deveria seguir. Jesus convida Nicodemos a nascer de novo. Nós lemos aqui, depois os irmãos parem para pensar, depois os irmãos em casa podem refletir melhor. Jesus faz um convite para esse homem, para nascer de novo. Nesse convite, nessa fala de Jesus, Jesus está falando o que para Nicodemos? Jesus está convidando a ele a resetar a sua mente, a apagar tudo aquilo de valor que ele tinha aprendido. Jesus convida Nicodemos a mudar toda a configuração do seu cérebro, toda a forma de enxergar o mundo, toda a forma de pensar sobre religião e valores. Jesus convida com esse nascer de novo, Jesus convida Nicodemos a abrir mão da sua herança religiosa. E isso aqui, sabe o que acontece? Mexe com o ego de Nicodemos. Isso aqui mexe com o orgulho de Nicodemos. E aí a gente já começa a pensar com a gente aqui nos dias de hoje. Nicodemos aprendeu na sua vida desde pequenininho, tudo sobre sua religião. Ele era um cara especialista na religião judaica, especialista na interpretação da Torá, especialista na decoreba de toda a Bíblia do Antigo Testamento. Mas Jesus fala assim para Nicodemos. Nicodemos não sabia nada sobre o Espírito, nada sobre a alma e nada sobre o céu.
Eu vejo Jesus em Mateus capítulo 18 e versículo 4, quando ele fala assim, ó: aquele que não se tornar-se humilde como uma criança, jamais entrará no reino do céu. Nicodemos era uma autoridade. Nicodemos tinha um cartão de acesso nos mais altos lugares da sociedade da época. Ele era reverenciado. Por onde ele passava, como eu falei no filme, se você vai assistir, você vai ver, as pessoas baixavam a cabeça. Nicodemos era o cara da alta sociedade, de alta classe. Ele era membro da Suprema Corte. Ele tinha acesso em qualquer lugar. Você já viu o presidente da República? Aonde ele chega, por exemplo, ele tem hotel gratuito aqui no Brasil, as autoridades, as pessoas, não é assim? Tem a honra de hospedar, de abrir a sua casa, o seu negócio, a sua empresa, para ter uma autoridade. Nicodemos era visto assim. As pessoas queriam estar perto dele. Nicodemos, ele podia ter acesso a qualquer como autoridade. Ele podia fazer inspeção, ele podia entrar onde ele quisesse. Mas na fala de Jesus, Jesus fala assim para ele, ó: Nicodemos, você tem acesso em tudo aqui nesse lugar, menos no reino do céu. Quando Jesus fala assim para ele, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Eu entendo que Jesus está falando assim: Nicodemo, tudo que você tem aí, tudo que você aprendeu, não dá acesso ao reino dos céus. E aí a gente vê a coisa se inverter, não é? A gente vê Jesus colocar a vida de Nicodemos de ponta cabeça. Jesus fala para Nicodemos: olha, todos os teus títulos, toda a tua letra, todos os teus diplomas, todas as tuas faculdades, todos os seus diplomas, todos os teus privilégios, não valem nada, Nicodemos, para o mundo espiritual, para o reino dos céus, para aquilo que está por vir. No céu não tem essa de carteirinha, de cartão de membro. Jesus fala isso para Nicodemos. E isso penetra na mente daquele homem. E o que nós podemos aprender com Nicodemos aqui nessa noite? O título da nossa mensagem é: em algum momento, algum instante das nossas vidas, nós todos somos Nicodemos. A todo instante, irmãos, nós precisamos fazer escolhas entre aquilo que nós queremos, entre quem nós somos e aquilo que Jesus quer e aquilo que Jesus quer nos tornar como cidadão dos céus. Muitos hoje reconhecem Jesus, mas não têm coragem de se tornar seu discípulo, não é assim? Conheço vários assim. Muitos hoje ainda andam se encontrando com Jesus às escondidas, com medo de declarar Jesus como seu mestre, como seu Deus. Eu conheço muitos irmãos, principalmente filhos de crentes, que estão distanciados, que estão afastados do caminho do Senhor. No final do mês, eles colocam até o dízimo no envelope e manda pela mãe, manda pelo pai entregar o dízimo na igreja. Reconhecem Jesus, sabem o caminho correto, sabem o caminho do céu, conhecem e ouvem falar sobre o reino dos céus e as necessidades, as exigências que é necessário para fazer parte do reino dos céus, mas não querem Jesus. Não querem abrir mão das suas conquistas, dos seus privilégios, das suas liberdades, que para eles são liberdades, mas eles não querem abrir mão de tudo que conquistaram, de tudo que conquistaram nesse mundo. Não querem abrir mão
para seguir Jesus. Então continuam-se escondidos, encontrando-se com Jesus às escondidas. Quantos entre nós visitam a igreja, simpatizam-se com a igreja, assistem cultos, ouvem pregações, mandam bilhetinho lá para os irmãos orar por mim, pede oração para mim, conhecem, sabem do caminho, gostam de Jesus, reconhecem Jesus como Salvador, mas não querem ter Jesus como seu Senhor. E andam se encontrando com Jesus ainda às escondidas, com vergonha, com medo, não querem se declarar para os amigos, para os colegas, para os parentes, com medo de perder acesso em alguns lugares, com medo de ser cancelado, não é assim que se fala hoje? Cancelado, tem até alguns atores aí na televisão que quando se declaram cristãos são cancelados, nem emprego arrumam mais. Então muitas pessoas continuam assim como Nicodemos, na balança, pesando entre o eu e o que Jesus quer para esse eu. E muitos, ouso dizer, até dentro das igrejas, muitos crentes dentro da igreja, eu já estou caminhando para o final, muitos crentes dentro da igreja que continuam ainda se encontrando com Jesus numa forma de indecisão, sabe? Ele sabe o que Jesus quer. Ele sabe porque Jesus o trouxe para a sua presença. Ele sabe qual é a cruz que ele tem que carregar. Ele sabe qual é o seu ministério, sabe o dom que Deus colocou sobre a sua vida, reconhece a sua chamada, mas fica na indecisão, pensando no seu ego e emperrado. Conheço crentes com uma vida inteira, mas não sai do lugar, espiritualmente dizendo. Perdido entre as coisas materiais e as coisas espirituais. Tem muitos crentes, não estou dizendo aqui na igreja, irmãos, estou falando de igreja no contexto geral, de igreja universal, não universal ministério, igreja universal mundial. Crentes que andam se encontrando com Jesus no meio termo, ainda pela madrugada. Um exemplo com relacionamentos extraconjugal. E aí, sabe, no meio termo, não entrega a sua vida para Jesus, acompanha Jesus de longe, crentes que estão dentro da igreja com negócios ilícitos, e assim eu não vou ficar aqui relatando, mas a gente sabe que tem muitas pessoas divididas em meio a essa balança, pesando os seus prazeres, os seus negócios, os seus amores, as suas paixões, as suas dedicações, o seu eu, entre isso e Jesus. Sabe Jesus, quem é Jesus, reconhece a porta do céu, a entrada para o reino dos céus, mas não abre mão dos seus privilégios, das suas conquistas e dos seus negócios. E uma vida inteira se encontrando com Jesus na escuridão da noite. Eu não li, mas se os irmãos lerem o restante do capítulo, Jesus fala sobre isso. Aqueles que praticam a boa obra, esses vão para a luz. Se escondem, praticam boas obras, eles vão para a luz, para que as pessoas vejam e saibam as suas obras. Mas aqueles que praticam más obras, esses se escondem, esses andam na calada da noite, esses andam camuflados,
se escondendo para ocultar as suas obras extras por aí afora. Mas nesse encontro com Nicodemos, a gente observa uma coisa. Jesus, em momento nenhum, ele força Nicodemos a largar a sua vida para seguir a Jesus. Lembra quando eu falei sobre a mulher samaritana? Quando Jesus a encontra lá no poço, à primeira vista ela tem Jesus como um judeu, um simples transeunte que iria passando viajante. Conforme ela ia conversando com Jesus, em poucos instantes ela já reconhece que Jesus não é um simples judeu. Ela chama Jesus de profeta. Conforme a conversa de Jesus com ela vai seguindo, ela reconhece Jesus como o Messias. E lá no final ela sai anunciando que Jesus é o Messias. E aqui eu vi da mesma forma essa progressão desse encontro de Nicodemos com Jesus da mesma forma. Esse primeiro encontro desse homem que busca Jesus pela madrugada, pela noite, ele tem Jesus como um rabino que desperta a curiosidade e ele vai atrás de Jesus às escondidas. Mais um pouquinho, depois você guarda aí, lê depois. Isso nós lemos hoje capítulo 3. Depois você lê lá no capítulo 7, versículos 50 e 52. Vocês vão ver Nicodemos defendendo Jesus publicamente. Lá no Sinédrio, lá na reunião, no julgamento, quando eles pegam Jesus para julgar Jesus. Esse homem que tinha vergonha, que tinha medo de perder os seus privilégios, o seu cargo, o seu poder, o seu dinheiro, a sua fama, no médio, nessa caminhada, nesse encontro progressivo com Jesus, no meio do caminho, você vê no capítulo 7, ele já levantando a mão aqui no meio do Sinédrio, no meio dos outros grandes assim como ele, e falando assim, olha, é assim que a gente julga, é assim que está na lei, e os outros ainda falam para ele assim, você é um deles também? E a gente já vê, do encontro às escondidas, aqui Nicodemos já se declara no meio do Sinédrio. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 19 de João, a gente vê, depois do Mestre Jesus, daquele rabino desprezado pela sociedade, depois de Jesus julgado, crucificado, a gente vai ver esse mesmo Nicodemos cuidando do corpo e do sepultamento de Jesus. Que coisa linda, irmãos. Esse homem se encontra com Jesus distante, às escondidas. Depois se declara, e depois a gente vê ele aqui um discípulo. A Bíblia fala que, se não me falha a memória, cerca de 34 quilos de especiarias Nicodemos compra e leva para embalsamar o nosso Jesus. E aí a gente percebe que quando a gente tem um encontro real com o Mestre, quando a gente se encontra de forma, de coração, de alma e de espírito, não tem como não mudar, não tem como se render, não tem como não seguir, não tem como se ajoelhar e se prostrar aos pés do Mestre. Nicodemos, ele abre mão, a Bíblia não fala, mas dessa forma aqui, irmãos, ele já abre mão de todos os seus títulos, de toda a sua vida, para ser um discípulo de Jesus. E aqui fica para a nossa reflexão aqui nessa noite, para o nosso pensamento, para a gente sair daqui pensando nas decisões de amanhã. Está chegando o final de ano, está chegando o ano novo, época de promessas, épocas de dizer, Jesus, eu não vou ser mais como eu era, eu vou ser crente de verdade em 2024, eu vou seguir de fato, eu vou abrir mão, eu vou parar com meus pecadinhos,
Eu vou parar com o meu ego, eu vou deixar tudo para trás e vou seguir o Senhor Jesus de verdade. Eu vou ser um crente de fato. Eu vou ser um crente melhor no ano que vem. E pense em Nicodemos. A todo instante, em todos os dias, nós somos Nicodemos. Precisamos pensar, precisamos parar, olhar para trás, olhar para frente e decidir se vamos seguir o mundo, se vamos seguir as tradições, se vamos seguir tudo aquilo que entendemos como mundo, ou se nós queremos de fato seguir o Mestre até o fim, até Ele voltar, esse Jesus que foi crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, e que está esperando muito em breve chegar o dia de dizer assim para nós: vinde benditos de meu Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e fique com essa palavra no seu coração.